Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. Hoje, gente, um Sai da Matrix especial. Eu estou aqui com o Iclis, do canal Leitura Bíblia História. A gente se encontrou e a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre história, sobre a academia de história, sobre o ensino básico de história no Brasil, sobre a realidade do ensino de história de um modo geral. Eu vou fazer umas perguntas para o Iclis, ele vai me responder. O Iclis ele tem uma experiência acadêmica maior que a minha, ele é um cara que vem direcionando a carreira dele mais pro lado da academia, tá fazendo doutorado. E eu, como eu já comentei algumas vezes aqui no canal, comecei a dar aula muito cedo e acabei direcionando a minha carreira toda para o magistério, para o ensino básico. E, enfim, a gente tem bastante diferença. Eu acho que esse é um papo que rende alguma coisa. Então, em primeiro lugar, valeu, Iclis, tá aqui gravando com a gente, tá? O pessoal do Sai da Matrix. O canal dele vai ficar linkado aqui embaixo. Acho difícil de alguém que me acompanha não conheça o teu canal, já que o teu canal é maior que o meu. Mas caso alguém não conheça, vai ficar linkado aqui embaixo o endereço do canal Leitura Bíblia História, que eu já fico aqui super recomendado, já recomendei em outros vídeos. E então, Iclis, pra gente começar, né? Fala pra galera aí um pouquinho, um resuminho assim, ó, da tua formação, o que que tu já fez e o que que tu tá fazendo dentro da academia. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite e fico feliz todos vocês aí assistindo. Espero que vocês gostem desse bate-papo. E quem der um pulo lá no Leitura Obrigatória, eu espero que gostem do nosso conteúdo. Com relação à minha trajetória acadêmica, eu entrei no curso de História em 2009. Eu já estava com 23 anos, eu passei uns anos ali entre o ensino médio e o ensino superior meio sem estudar, meio sem rumo na vida. E aí, em 2009 eu entrei com algumas concepções e alguns objetivos que mudaram completamente depois que eu entrei. Isso é bem comum. Você entra com uma cabeça e sai com outra. E não necessariamente isso tem a ver com doutrinação, são mudanças de interesses e descobertas. Eu entrei com o objetivo de estudar religião e religiosidades. Minha motivação principalmente era aprender sobre religiões e a minha impressão sobre elas era bastante negativa. Só que conforme eu fui estudando mais, conforme eu fui passando pela minha trajetória acadêmica, a coisa mudou completamente. Hoje eu não tenho paciência para estudar religião e religiosidades, é um tema que eu não gosto. E comecei a me interessar mais por história contemporânea, política, cultura. Tanto que meu TCC, minha dissertação, todo esse material foi feito em cima de música, especificamente heavy metal e guerras. Né? E quando eu falo isso, muita gente fica, hã? Sabe? Que tema é esse? Faz sentido quando você lê, eu prometo. Mas, enfim. Não, estudos de indústria cultural a partir de um eixo específico e um gênero musical que a academia no Brasil, pelo menos o pessoal da musicologia, não costuma dar muita bola. Bom, eu estudei na universidade pública, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e quando eu entrei nessa universidade, ela estava passando por um processo de renovação do quadro docente. Então, eu tive muitas aulas em diferentes anos com professores substitutos. No primeiro ano, por exemplo, uma das matérias mais importantes da primeira fase do nosso currículo da época, que é Antiguidade Ocidental, era um professor substituto. Um cara super gente boa, uma pessoa com quem eu tenho uma boa relação, mas não era a área dele. Ele estuda História Ambiental, é algo totalmente diferente. E ele admitia para os alunos, para mim inclusive, que ele não gostava de dar aula, basicamente. Ele gostava da pesquisa. E o que acontece? Como não é injetado nas universidades estaduais, federais, etc., verbo suficiente para preencher todas as necessidades dos departamentos com professores efetivos, é comum que se abram concursos para professores substitutos. Por exemplo, professor substituto de História Econômica. Então vai lá, alguns professores se inscrevem, eles têm ou não alguma formação nessa área. Aí vamos supor que você estuda História Econômica e passou nesse concurso. Legal. Você vai dar tal matéria de História Econômica, mas você também vai dar outras 2, 3 ou 4 matérias que não tem nada a ver com o que você estuda e vai ter que se virar. E é o que acontecia ali. Era um professor de História Ambiental que foi colocado numa matéria que não tinha professor efetivo e teve que se virar. Então isso aconteceu no decorrer da minha formação. Eu tive aula com professores, alguns, não tantos assim, mas alguns, que simplesmente estavam na matéria por falta de professores especialistas. Então, no começo, o que eu fazia, né, nesse tipo de situação? Por exemplo,
Eu gostava muito da Idade Média. Hoje eu não tenho muito interesse nessa área. Quando eu fui fazer Idade Média, era um professor substituto que era da área de Relações Internacionais e foi colocado ali por falta de opção. No mesmo semestre que eu estava tendo essa matéria, rolou o concurso de professor efetivo de Idade Média, passou uma professora especialista e no semestre seguinte, quando ela começou a dar aula, eu assisti às aulas dela como ouvinte, porque me interessava e eu achava que a minha formação tinha sido deficitária, porque há excelentes professores substitutos, mas tem alguns que fazem o que podem e infelizmente às vezes não é suficiente. Mas não é uma coisa que a gente tem que individualizar a culpa, não é uma relação de culpado. É uma questão estrutural, uma questão econômica e estrutural. Então, só que ao mesmo tempo que eu tive professores substitutos em demasia, por outro lado, eu tive excelentes professores efetivos. Então, isso é uma coisa que não é uma exclusividade da minha formação. Só um pouquinho. Imagens de dor e sofrimento. Tá assim. Vamos lá. Vai lá, cara, tu vai chegar no final. Tá complicado. Enfim. Então, todas as universidades, elas têm sempre um quadro, sim, um bom número de bons professores, mas também tem professores que são um pouco complicados. Às vezes é porque o professor não gosta de dar aula, tá lá pela pesquisa, porque no Brasil, se você quer ser pesquisador, você tem que virar professor na universidade para conseguir pesquisar, senão você não consegue, pelo menos nas ciências humanas, né? Só se talvez você tiver uma sorte grande de ser acolhido para algum instituto. Eu acho que isso meio que virou uma via de regra. Fazer pesquisa é quase que um condicionante, tu tem que dar aula, né? Porque não tem como sobreviver. Primeiro é que a pesquisa no Brasil é quase que 100% financiada com verba pública. Sim. Né? E do jeito que está... E tem estudos que mostram que as universidades particulares praticamente não produzem conhecimento no Brasil, né? Que é uma pena, mas enfim. Mas eu vi tu falando, por exemplo, assim, porque eu me formei, eu fiz licenciatura em História, essa é a minha graduação, sou licenciado em História. Eu fiz na Senec, na Facos de Osório. E quando eu vi, por exemplo, no outro vídeo que tu comentou, acho que foi com o Felipe e com o Pirula, sim, que vocês falaram, entrou nesse papo das graduações, me chamou muita atenção assim, a estrutura que se tem nas federais, mesmo, por exemplo, aqui em Santa Catarina, que não é grande como a da USP, mas, por exemplo, na minha faculdade, nós não tínhamos, por exemplo, optativas. Isso não existia. Tinha aquelas cadeiras ali que eles estavam oferecendo e tu tinha que fazer. Não tínhamos escolha. O departamento todo de História da Facos, na minha época, devia ter 4, 3, 5 professores da História. O resto eram professores emprestados de outros cursos, ou era da Pedagogia, ou era da Letras, ou era do Direito, enfim, eram professores de outros cursos que acabavam... E a gente não tinha muito o que fazer, era aquilo ali. Então, se o professor tivesse uma formação mais, por exemplo, pós-estruturalista, bom, ia ser aquilo ali que ele ia trazer pra gente. Se fosse de uma linha mais marxista, bom, ia ser aquilo ali que ele ia trazer pra gente. Então, nós éramos muito reféns da falta de perspectiva, da falta de diversidade. Isso, e não é nem diversidade, eu acho, o termo, porque eu não consigo definir o que era a minha faculdade. Se ela era culturalista, se ela era marxista, se ela era pós-estruturalista, sei lá, não consigo definir. Eu tinha de tudo. Mas nós não tínhamos opção. Tipo, ó, é isso aqui, cara. Esse semestre é esse cara aqui que vai te dar essa aula e pelo que tu falou um pouco, também rolava isso aqui na Federal de Santa Catarina, mas pelo menos vocês tinham um pouquinho mais de opção. A gente tinha uma certa margem. Por exemplo, quando eu fui fazer História Contemporânea, quando a minha turma foi fazer, ela foi fazer com um professor que eu já conhecia e não queria fazer com ele. Não era bem a área dele e eu não gostava um pouco, sei lá, não tinha gostado da aula dele, não tinha gostado muito das escolhas, da postura dele, tava assim, ó, não vou fazer com ele. Eu atrasei essa matéria para esperar o próximo semestre para ver quem ia oferecer aquela matéria e aí ver se eu pegava ou não. Aí veio um outro professor, eu dei um jeito na minha grade e fiz com ele. Mas é aquela coisa. Era uma matéria, História Contemporânea 2, que tinha uma rotatividade. Tem matérias que não tem rotatividade. Se você só vai ter alguma rotatividade se o professor titular eventualmente sair para um pós-doutorado. Ele vai ficar um ano fora e tal. Aí bota um outro professor no lugar. Eu já vi casos, por exemplo, de professor ou professora que tem fama de pegar pesado
e as pessoas ficarem atrasando a matéria com aquela pessoa, esperando ela sair, né, o professor ir para pós-doutorado para poder pegar a matéria com outro, porque sabe que se pegar com aquele professor ou professora vai penar, assim. Então, mas assim, a gente tinha ainda uma margem de manobra, né, uma possibilidade. Dependendo do tamanho do quadro docente, você não tem. Botando um pouco de lenha na fogueira do nosso papo aqui, tu notou ao longo dessa tua experiência na academia, de graduação, mestrado, doutorado, algum tipo de marxismo cultural, uma coisa assim, alguém forçando uma barra nesse sentido, alguém... Porque eu tô falando isso porque, bom, vamos falar abertamente, tem muita gente que fala, sobretudo, dos profissionais de história, né, da questão desse projeto Escola Sem Partido, da questão da tendenciosidade dos professores... E eu não vou nem entrar na minha opinião aqui, eu quero saber a tua, da tua percepção dentro da academia, pelo menos em Santa Catarina, que é a realidade que tu fez, tu notou algum tipo de doutrinação nesse sentido? Bom, sendo bem honesto contigo, quando eu entrei na universidade, eu não tinha muito conhecimento de política, etc. Inclusive, eu entrei falando que eu não gostava de política. Eu nunca me esqueço do meu primeiro dia de aula, que eu sentei do lado de uma colega, e eu não sei como a conversa chegou nesse ponto, e eu falei, eu não gosto de política. Ela olhou pra mim e disse, o que você tá fazendo aqui então? Porque, tipo, na hora eu achei aquilo rude, mas depois eu entendi que ela tinha razão, porque você não precisa ser um militante político quando você faz história, mas você não tem como escapar da política, porque política diz respeito à mediação das relações humanas, e a história é feita de relações humanas. É algo intrínseco. Então, assim, ela estava completamente certa. E quando eu comecei a me inserir na questão política da coisa, eu tinha uma visão bem negativa de coisas como, por exemplo, o socialismo e o comunismo, sabe? Eu me colocava como um anticomunista na universidade, só que não esse anticomunismo infantiloide que a gente vê na internet, sabe? De, vou refutar. Eu ficava na minha. Mas isso... eu penso que essa minha postura, que durou anos, né? Ela me colocou numa situação onde... Porque assim, uma coisa é... eu sou de esquerda, eu tenho simpatia pelo socialismo, então a minha avaliação sobre a questão da doutrinação é enviesada para o meu lado, né? Ninguém pode dizer isso de mim. Ninguém pode dizer, tu fala que não tem doutrinação porque tu é esquerdista. Não. Sim, porque tu tinha bem pelo contrário, uma pelo antipatia. Contrário, eu tinha uma antipatia, então eu tava o tempo todo alerta para isso. Uhum. E sendo bem honesto, eu vi bastante isso no corpo discente, entre os alunos. Corpo docente, nas aulas dos professores, isso não acontecia. E eu só tive um professor na graduação inteira, que eu posso dizer que tudo bem, esse professor ele tem uma postura um pouco mais panfletária, mais... Um discurso mais panfletário mesmo. Sim, ele tem um discurso mais panfletário. Mas eu não presenciei nenhuma situação de constrangimento de pensamento diferente. Pelo contrário, eu já vi esse professor ser criticado por outros professores por ele defender a liberdade de expressão de coisas extremamente polêmicas, sabe? Então... Ou seja, ao mesmo tempo que ele tinha uma postura panfletária, ele era um professor que mais defendia... Mas pelo que eu tô entendendo, era um professor que tu notava que tinha. Um professor de todos os que eu tive. Claro, eu não tive aula com todos? Não tive. Ninguém tem num departamento de tamanho médio. Mas eu só notei em um professor. E ainda assim não foi uma coisa tão pesada e tal. Mas eu via muito no corpo discente. Centro acadêmico, DCE. Chapas de DCE. Então nisso era muito forte. Mas aí... É aquela coisa, você não pode acusar o corpo discente de uma universidade de doutrinação. Ou você pode até dizer, os alunos estão tentando puxar sardinha. Eu posso fazer um adendo que claro. Eu vou dar o meu pitaco sobre isso. Eu acho o seguinte, a questão dos DCEs é porque a política instrumentaliza tudo, né? Sim. Então os DCEs, sobretudo das federares, das maiores, eles foram instrumentos da política. Partidos políticos passaram a utilizar a formação do DCE em si como uma ferramenta política. Sim, inclusive, lá no meu curso, eu posso afirmar categoricamente que havia alguns alunos que entravam no curso de História, em outros cursos também, mas eu tô falando do meu, especificamente para tentar entrar no DCE, montar uma chapa do DCE, tomar conta... do centro acadêmico. Sim. Ou seja, entrar nas instâncias políticas internas da universidade. Então, assim, juventude de partido...
incentivando, não digo financiando porque não envolve dinheiro, mas Sim. Incentivando o cara, não, faz vestibular, entra Não lá é pra nem só história. incentivando, é um pouquinho mais. Eles dão apoio logístico, eles Sim. dão apoio, vamos dizer, de know-how. Todo mundo sabe que eu não tenho problema nenhum em fazer militância, mas eu acho que isso prejudica a militância. Sim. Porque, veja bem o que o Wickles falou aqui. Ele não notava, por exemplo, entre o corpo docente, uma tendenciosidade. Até vou te fazer uma pergunta. Tu notou um professor com um discurso mais panfletário à esquerda? Sim. Tinha algum com um discurso mais panfletário à direita? Eu não me lembro de ninguém com um discurso meio panfletário à direita, mas eu tinha um professor, por exemplo, que ele era, não vou dizer ferrenhamente anticomunista, mas sempre que o assunto dizia respeito ao socialismo e comunismo, ele insistia na tecla do, olha, desculpa, não dá certo, não funciona, sabe? Então, ele não era de direita, não se posiciona como tal, mas ele, pela vivência Nessa dele... parte do comunismo ele fazia uma crítica bem contundente. Bem severa, do tipo, olha, não dá certo, já foi tentado. Então, assim, não é um professor de direita, não é um panfletarista de direita, mas se alinha com o discurso de boa parte da direita. Então, assim, inclusive ele me contou uma situação, isso foi antes de eu entrar no curso de História. Eu não sei exatamente o que era o evento, mas ele chamou um casal de russos que viveu durante a União Soviética, ou era um casal de alemães que viveu na Alemanha Oriental, vocês me desculpem a minha falha de memória, mas é um desses dois casos. Ou era um casal alemão ou soviético, né? Para fazer uma fala num evento que estava tendo na universidade, para falar sobre a vida deles no país. E a fala deles já começou dizendo, olha, socialismo não dá certo. E foram falando sobre a vida deles e por que eles achavam que, olha, não dá, sabe? Desculpa. Foi iniciativa desse professor trazer esse casal para dar um outro ponto de vista. E rolou um conflito no evento de alunos querendo contrapor o casal e dizer, não, vocês estão errados por causa de A, B e C. Ou seja, é um confronto vivência versus ideologia ou versus debate acadêmico, que seja, mas... e foi uma iniciativa de um professor fazer isso, né? Não foi... É bacana tu dizer isso aí, porque eu fiz essa pergunta porque as pessoas demonizam os cursos de história, né? Dizendo que seria uma coisa de doutrinação. Na minha faculdade, como eu falei lá no início, nós tínhamos professores poucos do curso específico, né? E compartilhávamos muitos professores. Eu estou dizendo isso porque eu tinha um professor. Porque eu tinha um professor que fazia um discurso panfletário de direita. Inclusive, teve um dos eventos na minha época da faculdade que se colocou esse professor num debate com outro professor que tinha um posicionamento mais abertamente de esquerda, se botou esses dois professores no auditório, com os alunos lá, e eles fizeram um debate. Um troço que até foi uma experiência bastante rica na época para nós. Porque eu não via na minha graduação nenhum tipo de tendenciosidade nem para um lado nem para o outro. Eu tinha alguns professores abertamente de direita, outros abertamente de esquerda, outros tu não sabia direito o que era. Mas independente desses serem abertamente de esquerda ou direita, todos eles eles tratavam as suas disciplinas de acordo com o que estava no programa, de acordo com o que eles estavam se propondo a trabalhar com a gente. Então se focava nos textos, se focava nas leituras ou na interpretação dos textos, mas não havia isso. E agora, ainda para a gente não se alongar mais muito, porque o Wickles está aí mal da rinite, e eu também tenho rinite, eu entendo o que ele está passando. Para concluir o seguinte, eu trabalho há muito tempo no ensino fundamental e médio, tanto escola pública quanto privada. E, na realidade, quando a gente fala em doutrinação nas escolas, projeto de escola sem partido e tal, como eu dou aula há mais de 10 anos em periferia, em escola pública, já de 4 ou 5 cidades, todas no litoral norte do Rio Grande do Sul, eu acho meio impossível por causa da estrutura material. Primeiro, dos professores, quase todos se formaram em faculdades privadas, precárias, com bibliotecas precárias, com professores precários, porque isso, não sei como é que é nos grandes centros urbanos, estou falando interiorzão do Brasil, tá? Sim. Então, a maior parte dos professores não domina essas coisas, não tem tempo, a estrutura material é terrível, às vezes coisas básicas como uma lousa decente, como uma biblioteca minimamente equipada, como essas coisas não existem. Eu vejo muitas vezes crianças que vão para a escola por causa da merenda, que serve feijão com arroz na hora das 10 da manhã. E eu vejo assim, como que alguém vai falar honestamente em doutrinação tendo essa realidade?
Tá? E claro, eu estou fazendo aqui uma referência anedótica do que o que eu vejo dentro do meu microcosmos ali. Isso não vale, isso não é evidência empírica e científica. A impressão que eu tenho é que os alunos do ensino fundamental e médio que têm um engajamento político adquirem esse engajamento fora da escola, ou com a família ou na internet. Dentro da escola, eu não vejo esse... Ninguém compra esse engajamento. Eu não sei se é por conta da questão de que a escola é um símbolo de autoridade, aí existe aquela rebeldia juvenil de que, ai, nossa, eu tenho que estar aqui ouvindo isso. Não sei, eu não vou, sabe, me meter a fazer um diagnóstico do porquê, mas os adolescentes que têm um engajamento e outros colegas que eu tenho que dão uma aula de ensino fundamental e médio me confirmam isso, esse engajamento vem de fora, não de dentro. Sim, claro. Então, uma outra coisa que eu queria dizer, assim, por exemplo, tá? Dentro da academia, né, porque eu estava na academia, e a minha experiência é pequena, eu notava que assim, a preocupação teórico-metodológica era uma constante, tá, para se produzir conhecimento dentro da área da história, o debate de história, ciência, não é ciência, como é caminhos metodológicos, essas coisas todas. E se tinha um debate sofisticado, um debate, vamos dizer assim, que acompanhava a tendência da academia mundial, pelo menos na minha época, é o que a gente conseguia ver. Quando tu vai para a escola pública, para a realidade, o chão de fábrica, que nem eu chamo, o que tu tem é uma teoria, o que funciona é um positivismo. Tu tem um professor ali, uma educação bancária, para usar o termo lá do Paulo Freire, e a galera critica a educação brasileira como se utilizasse o método Paulo Freire. E isso, para mim, é um desconhecimento da realidade brasileira, da educação de base brutal. Porque, na verdade, o que a gente tem é qualquer coisa, menos método Paulo Freire. O que a gente tem ali é método positivista, que, pelo menos na minha época de academia, não dialogava nem com o que estava sendo discutido dentro da academia de pedagogia ou de história, que já tinha uma discussão muito mais sofisticada de como construir conhecimento, o professor enquanto mediador e tal. Quando tu vai lá para baixo, não, tu tem uma educação positivista com professores mal preparados. Sim. A gente tem que levar em consideração, isso é algo que alguns autores da pedagogia discutem, que é o seguinte: na academia, o pessoal da licenciatura, ou às vezes o pessoal da pedagogia especificamente, vai ler um Paulo Freire, vai ler um Demerval Saviani, vai ler um pessoal assim, e vai ter umas ideias de dialogar com os alunos, absorver as experiências deles e colocar eles como agentes de construção do conhecimento, e não só coisa passiva, etc, etc. Aí esse professor chega na sala de aula cheio dos ideais daquilo que ele aprende na licenciatura, que ele aprende desses autores. Só que a realidade material que ele encontra, e aí eu não estou falando só de estrutura da escola, eu falo até do desinteresse dos alunos, as questões internas da escola, questões pessoais dos alunos da vida privada desses alunos, e você se depara com um cenário hostil. Da comunidade escolar como um todo. Sim. Cada comunidade escolar tem as suas peculiaridades, né? E é super comum esse professor se deparar com uma situação hostil e se adequar àquele feijão com arroz, como você falou, de um viés mais positivista, seguindo ali o livro didático e tal, porque por uma questão de desmotivação. Do tipo, pra que eu vou me esforçar tanto, tentar aplicar todas essas teorias e coisas que eu aprendi pra ganhar tão pouco, pra tomar porrada de aluno, tomar porrada de pai revoltado que vem aqui reclamar. E aí a pessoa se adequa, ela entra no sistema, entre aspas, de fazer o mínimo esforço possível só para ganhar o seu salário e sobreviver, com alguns momentos de otimismo, dependendo do contexto, né? E isso é uma coisa muito complicada, porque a gente acaba se adequando a um sistema que a gente sabe que tem muitos problemas. A escola tem problemas, aí a gente está passando da esfera da questão material, investimento público, e está chegando na questão do sistema de ensino como ele está configurado, né? Então, a gente tem esse sistema problemático e a gente não consegue resolver esses problemas. E aí, o que a gente faz? Eu acho que isso que tu falou tudo eu concordo, e eu acrescento só um outro ponto, que não é só o professor que vai se desmotivando. A própria legislação da educação meio que nos força a ter pouca mobilidade de como trabalhar, como ser, em termos de metodologia dentro de sala de aula. Tá? A gente acaba meio que sendo jogado para cima do positivismo mesmo. E acho que um último ponto, antes de a gente finalizar, é falar um pouco sobre a questão dos livros didáticos. Os livros didáticos, eles têm uma enorme dificuldade em acompanhar os debates acadêmicos e os debates políticos que se faz a respeito da educação. E se você pega livros de uma época
e livros de outra, eles são muito diferentes. Eu vejo um esforço nos últimos anos de tentar adequar os livros a perspectivas um pouco mais atualizadas da academia, relacionadas à história cultural, ou até algumas coisas puxando ali do pós-estruturalismo também, mas depende muito da época. Tem lá no meu canal um vídeo que eu gravei com o Pirula e o Felipe Figueiredo, em que a gente falou sobre vários assuntos, incluindo essa coisa da doutrinação. E o Felipe estava comentando uma coisa, que é o ensino brasileiro, mas aí não tanto nas escolas, mas na universidade, ele tinha um viés partidário forte, especialmente marxista, mas que durou até o começo dos anos 90. Isso se refletiu em alguns livros didáticos. Por exemplo, quando eu estava na minha 5ª série, eu tinha um livro didático de história, nunca me esqueci, que tinha um viés marxista forte. Era um livro que focava quase que exclusivamente em questões econômicas. Em quase todas as etapas, por exemplo, Idade Média, o que era o conteúdo da Idade Média do livro? Os impostos que os camponeses pagavam. É feudalismo e os impostos que eles pagavam e a relação de dominação. Aí passa para uma outra etapa, novamente, economia, relação de dominação, né, luta de classe. E por quê? Porque naquele momento de fim de ditadura, essa perspectiva marxista ela estava em alta na academia brasileira. E isso se reflete nos livros didáticos. A gente não pode descontextualizar a produção didática do momento acadêmico e político no qual a gente vive. E não é errado que um livro esteja alinhado com o que está em voga no momento. Isso não é necessariamente errado. A gente não pode sonhar e idealizar um livro didático neutro. Isso não existe, nunca vai existir. É uma completa aberração pensar em algo assim. Por um lado, o livro didático ele não pode ser imune a críticas, nenhum deles é. Não existe livro didático perfeito, nunca existiu. Mas, por outro lado, a gente precisa entender contextualmente o porquê aquele conteúdo está ali, qual é a lógica interna desse conteúdo do livro. E, ao invés de simplesmente sair metralhando, ficar procurando frase descontextualizada, procurar uma imagem polêmica, procurar uma citação e olha só o que querem fazer com meu filho. É assim que funciona. Né? Então, só queria comentar essa coisa do livro didático porque livros didáticos, eles são bastante visados nessas críticas que se faz a viés político em sala de aula. Só que a questão do livro didático ela é bem complicada, porque, assim, livro didático você tem alguns autores que fazem, aí um deles é selecionado, mas, como eu disse, nenhum livro didático é perfeito, e sempre vai ter algo para ser criticado. Só que a gente precisa entender contextualmente esse livro e apontar as críticas corretamente, mas, novamente, não jogar a criança fora com a água da bacia, porque não é assim que essa relação academia-escola funciona. É uma relação complexa e a gente precisa tentar melhorar ela, não descartar ela por conta de uma conveniência política. Eu acho que todo livro didático é problemático. Todos. Não tem... Eu nunca tive nunca vi um que não tivesse problemas, às vezes severos. Exato. Então, assim, mas eu quero destacar alguns pontos aí complementando o que tu disse, né? Sim. Primeiro, assim, nós recebemos na rede pública, todos os anos, ou a cada 2 anos, isso varia de lugar para lugar, uma lista de livros que a gente pode escolher. Uhum. Então, primeiro, também, assim, os professores têm um pouco de mobilidade nisso aí. Teve na época que o Wickles citou ali, um dos livros clássicos que é utilizado para falar mal é o livro do Mário Schmidt. Não sei se não é esse livro eu acho que não. Falando. Eu acho que o meu livro era do Gilberto Cotrim, acho. São 2 livros usados assim bastante, mas o Cotrim até não é tão ruim assim, porque o do Schmidt, para mim, ele é pior ainda. Ruim assim mesmo, da tendenciosidade. Mas assim, isso cria uma celeuma porque, além dos livros nunca serem bons, como eu falei antes, eles acabam virando, em muitos casos, pela própria dificuldade na formação do professor, tipo uma bengala. Então isso faz mal para a educação, mas não por ser enviesado para a direita ou para a esquerda, porque é uma distorção que se cria ali, como o Wickles falou muito bem, entre o que está sendo produzido na academia e o que é transmitido para o livro didático, vai parar no livro didático, tem todo um trâmite, tem uma questão burocrática, de licitação, de tudo mais, e até a escolha do professor. E não só isso, tem um delay também de porque assim, surge uma nova perspectiva na academia ou algo entra em voga, até isso entrar na formação de novos professores, até os professores que já são macaco velho em fazer livro didático,
se atualizarem Incorporar isso disso, tudo, incorporar. E isso parar nos livros demora. A ciência demora a passar para frente. Muitas coisas que já são consolidadas na academia, às vezes tem uma demora para chegar na escola. Às vezes, inclusive, às vezes coisas que já foram esclarecidas há décadas. E não chega por uma série de problemas estruturais. Mas ali eu até vejo isso como um sistema de segurança da própria academia. Tipo assim, olha, para aquilo se tornar clássico, ou seja, de ser dado em classe, É necessário tempo. exato, tem que ter todo um tempo de maturação, essa é a palavra, para aquilo chegar a ser, não, tá no livro didático, tá sendo para educação de base, aquilo precisa ser Já foi suficientemente debatido. exaustivamente debatido, entendeu? Exato. Então, por isso que não pode ser vanguarda o que está no livro Sim. didático. Vanguarda Sim. é o trabalho da academia, né? Sim. É o trabalho da pesquisa, da ponta, o que está se descobrindo, né? Eu acho que isso é até uma maneira de dar um pouco mais de segurança para aquilo que vai ser. Apesar de gerar toda uma distorção, de gerar Sim. um delay, de gerar uma série de coisas que a gente tem que aprender a lidar. Mas para isso também existe a pesquisa toda da área da pedagogia que também ajuda a pensar essas coisas. Então tá, galera, nosso papo vai chegando ao fim. Tá? Eu queria aqui mais uma vez agradecer o Iclis, a presença, de ter feito esse bate-papo aqui pra gente falar um pouquinho sobre história, sobre educação, sobre as nossas perspectivas, né? E dizer que o motivo do canal é esse, é ampliar o debate, embora eu também faça militância aqui, eu tento fazer uma militância de maneira um pouco mais honesta, e, quer dizer, outro dia nós falamos ali off, né? Não tem problema nenhum, no meu ponto de vista, fazer militância, mas há N formas de fazer e eu quero pelo menos qualificar esse debate, quero fazer um debate um pouco mais honesto. E achei bacana de tu ter dado essa oportunidade, então, de estar aqui no Sai da Matrix hoje. Imagina, eu que agradeço. Ok, moçada? Então, vai ficar tudo nos links, os links do que a gente falou vai estar aqui na descrição. Os comentários eu vou responder conforme for dando tempo, enfim, dúvidas, questionamentos sobre o nosso papo. E quem gostou, compartilha, se inscreve, aquela coisa toda. Iclis, quer dar algum recadinho pra galera? Bom, queria agradecer o pessoal que assistiu até o final. Se vocês quiserem conhecer o meu canal, ele vai estar linkado por aqui, nos lugares. Desculpa um pouco a minha cara de abate, assim, não é má vontade, é que eu tô muito mal. Foi guerreiro. Chegamos ao fim. Todos esses cortes que você viu no decorrer do vídeo era a parte que eu tinha que parar pra sair pra espirrar e morrer um pouco lá fora. Mas, então, a minha cara é só rinite mesmo. Então, muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado e é isso aí, vamos tentar equilibrar um pouco mais o debate acadêmico e político, tentar se odiar menos. Isso aí. E debater mais, debater de verdade, né? Não aquele debate do, vou te refutar, vamos ver quem ganha. Vamos latir, vamos conversar. Debate não é uma competição, né? Debate é uma síntese de ideias. Então, isso aí. É isso aí. Então, muito obrigado para todos vocês. Falou, valeu e até a próxima.